semanal, trazendo temas bem legais e bem importantes aí para vocês. Hoje a gente vai falar de agregados, mais especificamente como é que a gente faz as escolhas, né, dos agregados que a gente vai usar na nossa massa. Uma dúvida bastante comum que aparece bastante aqui pra gente, né? Então hoje a gente vai bater um papo sobre esses critérios aí que podem ajudar vocês a entender melhor qual opção vocês usarem na hora de fazer o vaso de vocês. Gente, vamos começar. Conta aqui pra gente se vocês têm dúvidas aqui no chat, se vocês têm dúvidas sobre a escolha dos agregados de vocês. Pra quem é novo por aqui, pra quem tá começando a fazer vasos de concreto tem pouco tempo, ainda não sabe, né? Agregados são nada mais do que as pedrinhas e as areias. Opa, já começou a fazer bagunça já. Do que as pedrinhas e as areias que a gente usa na nossa massa, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a importância aqui rapidinho para vocês entenderem, mas esses são ingredientes fundamentais, são ingredientes muito importantes na hora da gente fazer o nosso traço, que nada mais é do que a receita dos nossos vasos de concreto, né? Ele é um material tão fundamental quanto o cimento, assim, então acho que quem acompanha a gente há um tempinho já sabe que a gente não pode usar cimento sozinho, né? Então os agregados eles vão entrar aqui na nossa receita com a função de dar resistência para os nossos vasos, tá? Quero ver aqui se vocês têm dúvidas. Boa noite, boa noite. Gente, então, mas existem, assim, uma infinidade gigantesca, né, de agregados no mercado. Existem muitas opções mesmo, assim, de pedras, de areia, de tudo quanto é cor, tamanho, formato que vocês possam imaginar. Então, é bem normal a gente ter dúvida quando a gente vai escolher o que a gente vai usar na massa do nosso vaso, né? Se eu preciso escolher por uma cor, um tamanho, como é que eu faço essa escolha diante de tantas opções que a gente encontra, né? Então, a gente tem alguns critérios aí, a gente fez um resuminho bem bom aqui para ficar claro para vocês sobre alguns critérios que podem ajudar vocês nessa escolha, tá? Deixa eu ver aqui. Já tem perguntinha aqui de agregado. Sueli. A Ari vai anotando aí. A gente vai falando, respondendo elas de acordo, a gente vai tocando nos temas que elas são referentes. Ou se forem aparecendo já podem falar também. Já respondemos também. A gente vai alinhando aqui conforme o conteúdo, né? Fiquem à vontade para mandar as dúvidas aqui, que eu vou anotando e a gente vai conversando, tá, gente? Mas vamos começar então a partir aqui para entender um pouquinho de como é que a gente escolhe o agregado que a gente vai usar na nossa massa. Vocês já sabem que ele é importante, que ele é fundamental. Não existe concreto sem agregado, tá? Principalmente concreto resistente, tá? E vocês sabem que a gente prioriza muito a resistência por aqui. Então a gente vai falar sobre um primeiro critério que pode auxiliar a gente aí a fazer a escolha desse agregado, que é de acordo com a granulometria, que é o tamanho dos grãos. Explica aí um pouquinho, Marcos, pra galera. Sempre que a gente escutar essa palavrinha aí, granulometria, é sempre referente ao tamanho dos grãos dos agregados que a gente está usando, né? Seja areia, seja brita, seja as pedras que a gente está usando. Então, a gente basicamente vai selecionar esses agregados, né? Quando a gente está pensando na questão estrutural, de acordo com a granulometria. Porque a gente já entende que para o nosso vaso ter uma resistência interessante, ele não precisa ter apenas agregados. Ele tem que ter agregados com uma variação de granulometria interessante para que essas pedrinhas e essas britas consigam preencher todo o espaço da nossa massa, né? Todo o espaço do nosso concreto. E o cimento vai estar entrando apenas como uma cola, né? Ele vai ser só para juntar esses agregados. A função dele na nossa massa, ele tem bastante resistência à compressão, né? Mas como ele é um material que não tem resistência à retração, que é aí que acontecem as trincas, né? Por retração, seja por causa da retração térmica ou plástica, mas isso é outro assunto pra gente falar, uma outra aula, mas enfim, quando o concreto retrai é que acontece essas trincas, e o cimento por si só ele não tem resistência a essa retração. Os agregados vão estar entrando então para dar essa resistência, e para eles terem essa resistência a gente vai precisar deles em tamanhos diferentes. Desde quando a gente pega uma areia, mesmo falando de areia, a gente já tem uma variação de granulometria, porque a gente vai ter areia fina, a gente vai ter areia média e a areia grossa, né?
Então a gente chama areia de agregado miúdo, né? Que é o agregado menorzinho. Depois a gente já vai entrar com os agregados graúdos, que são as britas. A menor que a gente vai encontrar é o pedrisco ou a brita zero, né? Que é essa aqui, que é um pouquinho menor. Ela é um pouco maior que o maior grão da areia, né? Ela é um pouco maior que uma areia grossa. Dependendo da região que você tiver, vai estar como pedrisco ou brita zero. Depois a gente vai entrar aí com a brita 1, que são as britas maiores, né? E aí por diante. A gente vai ter então uma variação de granulometria na nossa massa. É interessante que a gente tenha isso em mente, tá? Desde o mais fininho até o mais grosso. E esses agregados vão ser basicamente selecionados por isso. Esquece nesse primeiro momento de material que é, qual é a pedra que é, qual é a cor que é a pedra. Então a primeira classificação que a gente fala de agregado é em relação à granulometria, o tamanho dos grãozinhos. Legal. Deixa eu já puxar aqui uma perguntinha bem legal aqui do Bono Pet Lifestyle, que é bacana a gente já esclarecer agora no comecinho da live também. O que a gente considera agregados, né? Agregados, na verdade, são todos os materiais que são de origem mineral, pedras, areias e tudo mais. Qualquer material que não seja isso não é considerado um agregado. Existem alguns materiais que podem ser usados como agregado, mas agregado mesmo são os minerais, tá, pra gente? Ficar mais fácil, tá? Existem alguns outros aí que a gente pode estar entrando aí, tipo argila expandida e tal, mas... Não vamos entrar nesse mérito hoje, não. Não vamos ficar para uma maneira mais fácil para vocês entenderem, são as areias e pedrinhas que a gente coloca no nosso cimento, tá? A pergunta do Bono especificamente foi em relação, que foi legal tocar nesse assunto, que ele está perguntando se ele pode usar gesso colorido como agregado. E aí já é legal tu falar que o agregado ele precisa da característica estrutural ali, né, Marcos? Conta um pouquinho assim que o agregado na verdade, ele não pode... O gesso ele não tem a resistência necessária, né, para ser usado como agregado. Isso já é um tópico que a gente vai falar, né? É o tópico referente ao estético. Já puxo isso, já respondo, já vamos falar. Já responde só um geralzinho aí para eles entenderem o que realmente a gente está considerando agregado aqui, né? Então nesse caso não, né? Se tu tá falando de agregado, o gesso ou o mesmo cimento que você faça colorido e coloque ali. Vidro, estão perguntando aqui também. Todos esses outros materiais você vai utilizar ele no ponto de vista estético, né? Quando a gente está falando de estrutura para o nosso vaso, a gente vai precisar que sejam os agregados aí para dar essa resistência, né? Tudo que você entrar com o ponto de vista estético, né, que não sejam as pedrinhas, você pode usar as pedras também do ponto de vista estético, tá? Hoje no nosso processo a gente usa só pedras, né, para fazer tanto a questão estética do granulite quanto com a questão estrutural dos nossos vasos, né? A gente não entra com outros materiais aí como gesso colorido ou cimento colorido, tem gente que usa latão, né, enfim, vidro. Hoje no nosso processo a gente não usa nenhum deles, né? A gente usa só agregados, mas dá para você usar, só não pode substituir esses agregados aqui. O que já vem de encontro, vou aproveitar e responder, que é a pergunta da Pamela. Se ela está perguntando se, quando a gente escolhe os agregados, a gente soma o estético e o estrutural. Vem de encontro a isso também, né? Na verdade, a gente pode... A função principal do agregado é estrutural, é resistência, mas a gente pode agregar algumas coisas como função estética mesmo. Só tem que realmente ter um equilíbrio disso, né? Pra gente não perder... justamente a característica que a gente quer, que é a resistência, né? Isso. Mas já vamos afundar mais um pouquinho nesse Vamos. Calma que tem bastante coisa para falar aqui. Falamos aqui sobre a granulometria. Para quem tá chegando agora, deixa eu só dar uma reforçadinha aqui. A gente tá falando de parâmetros que podem ajudar a gente a escolher os nossos agregados, né? Como existem muitas opções aí pra gente escolher, fino, grosso, médio, grande, todas as cores possíveis e minerais possíveis. Existe muita dúvida, isso é bem normal, então a gente está trazendo hoje alguns pontos que podem te ajudar a tomar essas decisões, tá? O primeiro deles foi em relação à granulometria, em relação ao tamanho dos grãos. Agora a gente vai falar em relação ao tamanho do vaso, que também é um ponto bem importante de ser avaliado na hora da gente escolher os agregados que a gente vai usar. Na verdade, é a partir daí que a gente vai começar a tomar as decisões, porque... Quando a gente está falando que a gente precisa ter uma variação de agregado, né? Desde a areia fina, areia média, areia grossa, o pedrisco, talvez a brita 1, né? Quem vai ditar esse máximo de tamanho que a gente vai chegar vai ser sempre o nosso vaso. Se a gente está usando um vaso pequeno, por exemplo, onde a estrutura, né, a lateral, a parede ali do nosso vaso ela é muito fininha,
eu não vou conseguir entrar aí com uma brita 1, né? Que é essa brita maior aqui, né? Ela tem uns grãos que são bem maiores, né? Eu não vou conseguir colocar esse tipo de agregado porque não vai caber no nosso vaso, né? Então eu já vou usar um agregado menor, por exemplo, o pedrisco, né? Que é a menor pedrinha que a gente vai usar, ou a brita 0. A gente definindo esse maior agregado, daí para baixo a gente vai usar todos os possíveis, né? Então, tipo, ó, a gente vai ter o pedrisco, né? A brita 0 como o maior agregado dessa composição, então se o vaso for fininho, né? Depois disso, eu posso baixar aí para uma areia grossa, que vai ser os grãos maiores. Vou ter areia média também. Vou ter areia fina também. Dessa maneira, todos os grãozinhos vão preencher de uma maneira mais uniforme aí a nossa massa, né? Não seria interessante, por exemplo, eu botar só um grande e uma areia fina, né? Que é essa aqui que a gente peneirou ela, né? São só os grãozinhos bem fininhos, né? Tipo, a gente só vai ter 2 tamanhos de agregado aqui. Um grande e um muito pequeno, né? Sendo que a gente poderia variar esse tamanho até chegar nesse pequeno, que é o interessante, é o ideal. Até quando a gente vai comprar areia, né, na maioria dos materiais de construção que a gente foi, aliás, em todos que a gente foi até hoje, não existia a areia fina, média, grossa, realmente peneirada, realmente separada, né? Então, isso, do ponto de vista estrutural, é até interessante, porque quando a gente for pegar, ela já vai estar misturado ali, né? Areia grossa, fina e média. Então já vai ter essa variação de granulometria. Mas caso o lugar que você está comprando, onde você está encontrando essa tua areia, ela já esteja peneirada, né? A gente sabe que existe, a gente não viu ainda, mas a gente sabe que existe. Por exemplo, vai estar lá só areia fina, só areia média ou só areia grossa. Você pega um pouco de cada para você misturar tudo, tá? Não usa só areia fina, ou só areia média, ou só areia grossa na tua composição. Então, basicamente, então é isso. Quem vai ditar o maior agregado que a gente vai conseguir usar vai ser o vaso. Se a gente tem um vaso com o tamanho da parede maior, a gente consegue colocar aí uma brita 1, né? Que é a maior brita que a gente trabalha hoje, por exemplo, né? A gente ainda não fez nenhum trabalho com vaso que a gente precise usar uma brita maior do que a brita 1. Mas para outras peças, outras coisas, a gente sabe que já dá para usar e já se faz necessário. Então, definindo o maior agregado, você vai trabalhando daí para baixo, né? Legal. Vou aproveitar para responder mais uma perguntinha aqui que está dentro do que a gente está conversando também. A Plantas Decora perguntou e outra pessoa perguntou um pouquinho antes aqui também em relação a, primeiro, usar só areia e segundo, se precisa usar as 3 granulometrias da areia, por exemplo, a fina, a média e a grossa. Antes do Marcos responder, deixa eu lembrar que a gente tem um vídeo bem legal e bem completinho só sobre areia, tá? Tanto no YouTube quanto no IGTV. A gente tá dando uma pincelada, mas se for falar de cada um, gente, dá para falar um monte de cada um, tá? Mas como eu já tinha comentado ali, é sempre interessante a gente variar essa granulometria, tá? Então não usar areia fina, não usar só areia média, não usar só areia grossa, porque a gente está falando de cimento estrutural. Existem alguns traços que a gente pode usar só uma areia fina, né? Só uma areia de uma granulometria, mas aí já não é para função estrutural, né? Para reboco geralmente se usa isso, algumas argamassas aí para fazer assentamento de blocos, né? Mas para a questão estrutural não é interessante, tá? A gente precisa realmente fazer essa variação de granulometria, inclusive só areia, mesmo que seja areia grossa, média e fina, a gente não acha interessante, tá? A não ser que realmente a parede do teu vaso seja muito fina, mas aí também é perigoso ter uma parede de vaso muito fina, né? Todos os nossos vasos aqui a gente usa pelo menos o pedrisco, né? Que é a brita 0 aqui, né? A menor pedrinha, junto com areia grossa, fina e média. Então a gente precisa dessa variação de granulometria aí. Legal, gente. Vamos para o nosso terceiro ponto aí que vai ajudar a gente a escolher, então. Já falamos da granulometria, do tamanho do vaso, e agora a gente vai falar de acordo com a estética, que também é bem interessante, né? Com certeza vai fazer diferença aí na escolha do agregado que a gente vai usar. Isso, é o que a gente estava comentando ali um pouco em cima da pergunta do... Não lembro quem foi a pessoa que fez, mas basicamente a gente vai precisar dos agregados de qualquer maneira, mesmo que a gente esteja pensando aí para fazer um granilite, que a gente quer que certos pontos se destaquem, né? A gente vai precisar do agregado para dar questão estrutural, né? E para questão estética a gente pode usar ou agregados com uma outra cor ou entrar com esses outros materiais que vocês comentaram aí, né? Você pode fazer uma massinha colorida com gesso, quebrar, craquelar essa massinha e colocar só para aparecer pontualmente. A gente pode fazer isso com cimento, a gente pode fazer isso com diversos materiais. Tem gente que usa plástico, tem gente que usa latão, tem gente que usa vidro. Enfim, existe uma possibilidade enorme aí, só tem que se ligar para ver se esse material que você está adicionando ele não é um material aí
que reage com o concreto, né? Porque a gente sabe que existem alguns materiais que podem dar alguma reação, a gente tem que pensar que seja um material que seja inerente ao concreto, não vai botar matéria orgânica, por exemplo. Isso, alguém falou sobre madeira, tá, gente? Madeira é matéria orgânica, não dá pra misturar com o concreto, não. Dá problema, tá? Quando tu vai fazer aí, tipo, picar madeira para colocar no granulite, não vai dar certo. Todo matéria orgânica a gente tem que se ligar porque ela reage no concreto e dá patologia, dá problema aí pro seu concreto. Aí nessa questão estética, né, quando a gente for procurar os nossos agregados, então, além da gente se ligar na questão da granulometria, como a gente sabe que a gente vai fazer o processo de lixa, esse agregado ele vai revelar, né, ele vai mostrar, ele vai ficar aparente ali, a gente tem que se ligar na cor também que a gente deseja, né? Então, por exemplo, a gente aqui, quando vai fazer os vasos na cor preta com o granulite em branco, né, as pedrinhas que aparecem em branco, o agregado que a gente vai usar na nossa maioria é o basalto, né, que é um agregado mais escuro, né, mais preto. Então esse vai ser para a questão estrutural, a gente vai usar eles aí em até 80% da nossa massa, né? O pó de pedra que a gente usa também é do mesmo material para ficar todo mais escuro a parte estrutural. E aí a gente vai entrar no nosso caso é a pedra branca, né, para dar os pontinhos ali. Às vezes a gente também mistura um pouquinho de areia grossa, né, algumas pedras mais pontuais para dar as cores que a gente acha interessante só para o efeito estético. Vocês poderiam entrando nesse caso aqui com o cimento colorido, que você quebrou lá pedacinhos, com o vidro, né, ou outro material que você está usando para dar o efeito do granulite, mas sempre em combinação com os agregados que a gente está usando para a nossa estrutura, né? Mesma coisa quando a gente vai fazer os nossos agregados para os nossos vasos em granulite branco, né? Aí a gente vai usar na questão estrutural os agregados na sua maioria na cor branca, né? A gente vai usar brita branca, a gente vai usar areia branca, a gente vai usar pedrisco branco, né? E a gente vai entrar com a questão estrutural com o preto ou com areia ou qualquer um que a gente for utilizar, né? Então a gente sabe que a gente não vai conseguir muito facilmente agregados de muitas cores, né? Se vocês estão pensando em fazer vasos coloridos aí, a gente sabe que é uma dificuldade. Existem, a gente sabe que até tinha separado lá, esqueci de trazer aqui, mas tem pedra rosa, por exemplo, né? Se você quer fazer um vaso rosa, você vai usar essa pedra rosa como... Não, é importante dizer que ela não é rosa homogênea, né? Porque a natureza não é perfeita assim, né, gente? São manchas. É um granito rosa, né? Ele é todo pintadinho assim, mas tá na maioria da cor dele ali, ele é rosa, né? Então, se a gente está pensando em fazer um granulite mais colorido, a gente sabe que é uma dificuldade, né? Tanto é que aqui na nossa produção, por outros motivos também, que a gente curte essa linha mais neutra, né? A gente só trabalha com cinza, preto e branco, né? Mas... Vou passar a moto aqui. Mas a gente sabe, se você quiser fazer outras cores aí, já fica um pouquinho mais complicado, né? Mais limitado, né? Isso, mas dá para fazer também, mas provavelmente esse granulite vai aparecer mais aí, né? Porque você vai estar colocando mais agregado aí na sua massa, né? Vou aproveitar para fazer outra pergunta aqui que a gente está falando de estética. A pergunta da Maria Verônica foi muito legal também, que ela perguntou se o agregado ele pode mudar a cor da massa, a cor do vaso. Sim, principalmente se você está trabalhando com cimento branco, tá? No cimento cinza, tá? Dificilmente ele muda, tá? A areia às vezes pode fazer ele ficar um pouco mais amarelado, né? Mas conforme ele for secando, quando ele termina a cura dele, é quase imperceptível, tá? Assim, na hora que você mistura, quando ele está molhado, você até pode achar, nossa, ficou até meio marrom, né? Mas depois que ele termina de secar, geralmente ele fica bem cinzinha, ele fica mais clarinho, né? Então no cimento cinza a gente realmente não se importa com isso, mas como a gente vai fazer aí os vasos, como a gente comentou, em branco granulite, né? Ou se você está fazendo alguma massa até mesmo com algum pigmento mais claro e você não quer que interfira na cor, você vai precisar lavar os agregados que você vai usar, tá? A gente lava sempre as areias e as britas que a gente vai usar no nosso cimento branco, principalmente no branco. Se você colocar uma areia dessa areia que você compra aí, areia de rio lavada, né, que a gente compra em material de construção, seu cimento branco vai ficar meio bege, assim, ele não, na hora que você coloca mesmo, ele fica bem... É que é bom lembrar que ela é lavada entre aspas, né? Ela é lavada bem no tapa mesmo, ela vem bem suja às vezes, então tem que ficar ligado nisso também. Então você literalmente tem que lavar essa areia, essa pedra, até que a água que você esteja lavando ali
esteja saindo transparente, né? Você vai ver que a hora que você colocar vai ficar super suja a água e você vai mexendo, vai lavando, né? Vai trocando de pote ali até você chegar numa água mais limpa e conseguir usar esse agregado de uma maneira que não vai interferir na cor, porque senão vai interferir, tá? Certeza. No branco, de certeza. Se você está fazendo com pigmento, faz um teste aí. Se você acha que interfere muito, né? Porque quando a gente entra com pigmento, geralmente já disfarça um pouquinho. Eu talvez acho que não haja necessidade, né? Porque é um processo mais trabalhoso, demora, né? Você tem que lavar, além de você lavar, você tem que esperar secar esse agregado, tá? Porque ou você seca ou você já conta com essa água que está úmida na areia para você fazer o seu traço, tá? Porque a gente tem que se ligar na quantidade de água do nosso traço, inclusive a água que pode ter no agregado. Então, teste aí, se você estiver trabalhando com pigmento, para ver se rola de trabalhar com ele sem precisar lavar. Já falamos de 3 pontos importantes aqui, gente. Vamos só recapitular. A gente já falou que a granulometria é importante, que a gente entenda quais os tamanhos dos grãos que a gente vai usar para fazer a escolha dos nossos agregados. Depois, o tamanho do vaso. A pedra, ela tem que caber no vaso, senão, né, como é que a gente vai botar, né, gente? Depois, a gente precisa pensar na estética, né? Se essa pedra vai aparecer, se ela não vai aparecer, como é que a gente quer que apareça, né? Pensar aí no visual mesmo da peça. E agora a gente vai para um outro ponto, que eu já vi que tem bastante gente perguntando aqui também. A Andréia, inclusive, perguntou sobre onde encontrar, né, os agregados. Antes do Marcos falar um pouquinho de uma questão que é característica de região, que é bem importante, deixa eu dar um resuminho aqui, porque a Andréia estava perguntando pra gente se a gente compra agregados pela internet. E a gente não compra nenhum agregado pela internet hoje, pelo menos, todos eles são de lojas aqui da nossa região. Os agregados, num geral, a gente encontra em materiais de construção, que são materiais os agregados são muito usados na construção civil, né, por conta do concreto tá em tudo aí. Então, as lojas de material de construção são os lugares onde a gente vai encontrar mais opções muito mais baratas, tá? Outros lugares que a gente pode encontrar agregados, mas aí mais limitados a algumas pedras diferentes e também preço, né? Daí tem que ficar ligados, ver se vale a pena para vocês. Mas a gente pode encontrar agregados em lojas de aquários, que o pessoal usa no aquário, ali pro peixinho e tudo mais. A gente também encontra em alguns garden centers, que são floriculturas, né? Essas lojas de plantas, porque essas lojas muitas vezes usam esse tipo de pedra para jardinagem, para decoração em jardim e tudo mais. Então, são esses 3 lugares basicamente que vocês vão encontrar opções. Mas pela internet a gente não compra hoje, porque acredito que seria muito inviável em relação a preço. A frete, né? Nem cimento a gente nunca comprou pela internet, porque imagina, né, gente, o valor do frete é em cima de peso e volume. Imagina a gente pegar um saco de pedra desse que... Você tem ideia de quantos quilos tem? Geralmente são 40 quilos. Um saco de 40 quilos pelo correio. Imagina, né? Eu acho que não vale a pena, né? Salvo raras exceções, não vale a pena. O que de repente pode ser interessante para vocês, principalmente para quem mora em cidade maior, é de repente comprar pela internet para retirar numa loja da região. Mas só para facilitar esse processo mesmo, mas para trazer para tua casa acho bem complicado, né? Principalmente a gente está pensando aí, como a Mari falou, em vender, né? Tendo vasos concretos aí como um negócio. A gente está sempre buscando qualidade, a gente está sempre buscando a estética bacana, mas a gente tem que se ligar também no preço final do nosso produto, né? E para isso, essa questão de comprar agregado pela internet, ou até mesmo esses que a gente encontra, esses mais específicos, né? Essas cores mais diferentes, ou tamanhos específicos que a gente vai encontrar aí em lojas de aquário, ou até mesmo nesses lojas de paisagismo e garden centers. De pets também, o pessoal de pets, né? A gente já comprou alguma coisa também lá. Só que eles tendem a ser mais caros, né? Se você está fazendo uma peça ou outra aí para você, pô, vale a pena. Você vai ali e compra. Agora, quando a gente está pensando aí em ter um produto com um preço interessante, né? O preço final, a gente já acha meio complicado incorporar esse tipo de material na nossa produção. Mas, né? Cada caso é um caso. É interessante também fazer a comparação de preço, né? Dá uma ligadinha, pergunta no material de construção e bate lá com dessas outras lojas que vocês vão ver que a diferença é muito grande, tá, gente? A gente tem aqui os mais diferentes que a gente trabalha aqui no caso, que a gente vai buscar em garden center, né? A gente compra numa loja que vende plantas, né? De paisagismo, é o agregado branco, e ele já é bem mais caro
do que o agregado que a gente encontra em material de construção, né? A gente só usa porque precisa mesmo para fazer o vaso branco ali, senão a gente não usaria, porque e o vaso, isso repassa depois para o preço final do produto, né? Os nossos vasos em branco, eles acabam ficando mais caros por conta disso. Gente, então, ó, pra finalizar então, estamos quase, hein? Gente, esse tempo voa, tá louco? Falamos dos 3 pontos, fala um pouquinho mais ali da questão de como é determinante o local onde a pessoa mora para encontrar o tipo de agregado que ela verdade. quer, Marcos. Eu tô mostrando aqui para vocês, tô falando do basalto, tô falando da areia, tô falando da areia branca, mas existe também a questão da região que você mora, porque esses minerais, eles são minerados, né? Da região que você mora, né? Tipo, o pessoal não vai ficar trazendo brita e pedra lá de, sei lá, Minas Gerais aqui para o sul, porque o transporte vai ficar muito caro, né? Então você realmente não vai encontrar em materiais de construção um mineral que é específico aqui da região sul, por exemplo. Eu sei que esse basalto aqui, esse mais preto aqui, é difícil de a gente encontrar em alguns lugares. O mais comum da gente encontrar é o granito, né? Que é aquela pedra um pouquinho mais cinza. Mas é isso mesmo, gente. Infelizmente, cada lugar vai ter um mineral sendo minerado, né? A gente vai encontrar ele com maior ou menor facilidade. No nosso caso aqui, por exemplo, é difícil a gente encontrar o branco aqui. Pelo que eu já pesquisei, as mineradoras que trabalham com o calcário dolomítico, né? Que são isso aqui, as mais perto que a gente vai encontrar aí são lá do Paraná, né? Por isso também que ele já é mais caro, né? Tem que trazer de lá, então já fica mais complicado. Mas a gente ainda dá sorte de encontrar porque ele é bastante utilizado aí para quem faz paisagismo, né, vai fazer jardim e tal. Então isso facilita um pouco a encontrar esse material. Porque a gente tem que lembrar que tudo isso é derivado da natureza, né, gente? Cada região tem aí as rochas, minerais de acordo com questão geológica e física mesmo, né? Assim como a gente conversou com vocês lá na última live sobre cimento e argamassa, que o cimento também é assim. O cimento tem alguns ingredientes ali que são característicos de lugares específicos do Brasil. Então, de repente, tu quer um, tu não encontra, tu encontra mais facilidade de outro. Assim são os agregados também. Então, às vezes muita gente fala que a gente fica curioso para saber um agregado específico que a gente usa. E assim, a gente sempre mostra, não tem problema nenhum, mas em relação a gente fica preocupado porque às vezes a pessoa não vai encontrar o mesmo agregado no lugar que você mora, sabe? Então, por mais que vocês queiram às vezes se inspirar e tal para usar algo parecido, tem que ver antes o que vocês encontram na região de vocês. Senão o negócio acaba indo por água abaixo mesmo. Num primeiro passo, se prendam então à questão que a gente falou no começo, na granulometria, tá? Vai lá no material de construção, pega areia fina, areia média, areia grossa, pedrisco. Primeiro se preocupa com a questão estrutural do teu vaso. Beleza, garantiu a estrutural? Agora vai começar a procurar a questão estética. Foi o que a gente fez. No começo a gente não conseguia fazer granulite porque a gente não encontrava os agregados que a gente queria, né? O primeiro ano aí, basicamente, a gente foi só procurando esses materiais, mesmo aqui na nossa região, foi mais difícil de encontrar, mas faz parte, gente. A gente tem que estar sempre buscando, começa a fuçar aí tudo quanto é garden center da sua região ou das cidades aí vizinhas à sua, que muito provavelmente você vai acabar encontrando alguma coisa aí. Talvez não seja o mesmo que a gente, mas seja alguma coisa que atenda aí a sua necessidade. Tem que fuçar mesmo, tem que ir atrás e vai atrás em tudo quanto é canto, porque às vezes a gente acha nos lugares mais inusitados aí o material que a gente estava procurando. Isso aí. Então, gente, reforçando 4 pontos para levar em consideração. Vou reforçar, quem precisar anota aí, porque isso é bem legal, isso é bem importante, vai ajudar vocês bastante aí no dia a dia, quem tem dúvida aí na escolha dos agregados, tá? Então, a gente vai escolher os agregados de acordo com granulometria, tamanho do grão, tamanho do vaso, com a estética, lógico, e também de acordo com o que tu vai encontrar na região. Todos esses pontos aí somados vão te ajudar a fazer a tua escolha, tá? A gente tem mais alguns conteúdos legais sobre agregado por aqui, dá uma olhada, fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida depois. Tem gente perguntando aqui em relação a questão prática, se a gente mostra como é que a gente faz e tal. A gente sempre tá mostrando um pouquinho aqui dos nossos bastidores, tá, gente? Mas assim, ó, uma coisa, quem chegou agora já é até bom saber, né? A gente não ensina receitas prontas para vocês, tá? Aqui, por um motivo muito importante, que é, o nosso objetivo com esse projeto, Parte de Vaso Ensina, nunca foi trazer receitas prontas, mas sim ensinar vocês, fazer com que vocês consigam entender todos os processos e realmente, assim, mais do que reproduzir,
saber fazer, sabe? Saber fazer do jeito de vocês. Porque receita tem um monte aí na internet, tá? Mas a gente não quer partir para isso, a gente quer que vocês entendam, porque essa é a grande dificuldade. Reproduzir uma receita é fácil, mas entender o processo, entender o motivo de cada ingrediente, por que ele tá ali, qual é o papel, qual é a função, por que a gente faz isso, por que faz aquilo, esse é o grande que da questão, sabe? Então, assim, seria muito fácil a gente passar algo para vocês simplesmente reproduzirem. Essa é a coisa mais fácil que tem, mas nosso objetivo não é esse, tá? No nosso curso, a gente trabalha um processo diferente, que é começar o processo do zero e fazer o processo até o final com o aluno. Então, o modelo é um pouco diferente, porque aí a gente faz, mas a gente faz depois que a gente ensina um monte de coisa que a pessoa precisa saber para fazer. Ela não sai já começando fazendo sem entender nada. E deixa bem claro que essa receita não é uma coisa que você tem que replicar, regra, né? Isso que é a receita que a gente usou por conta disso, daquilo. Você pode estar variando para isso, para aquilo, enfim, a gente deixa bem aberto e ele já vai ter conhecimento de tudo que ele precisa saber para estar alterando isso conforme ele achar interessante, né? Para fazer suas próprias escolhas, né, gente? Não tá replicando coisa aí que vocês não sabem nem se funciona, na verdade. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Mais uma live aqui. Fiquem à vontade para sugerir temas. Semana que vem tem mais, tá? Bastante coisa pra gente conversar aqui, né? O curso abre logo, tá, Tatiane? A gente tá aqui, ó, correndo com as gravações para disponibilizar. A gente vai informar direitinho por aqui, fiquem tranquilos, tá? E obrigada por terem acompanhado mais essa live aí. A gente se vê amanhã com mais coisa, com certeza, né? Boa noite, gente. Tchau, povo.